Qual o valor que tem uma vida, gente? Quantos milhões, quantos bilhões valem uma vida? Tá? Um familiar que você perdeu, um amigo que você perdeu, que poderia ter sido salvo se tivesse vacina. Vocês percebem que isso não é sobre esquerda ou direita? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Mikael. Hoje eu venho gravar um vídeo para vocês um pouquinho diferente, né? Um pouquinho surpresa. Hoje eu tô com a mesa de tarô aberta aqui, então eu não tô conseguindo usar a minha mesa que eu normalmente uso para gravar. Estamos num cenário um pouquinho de diferente, né? E hoje eu venho gravar um vídeo para vocês que é mais um cafezinho com os astros, é mais para ocasionar uma reflexão, né? Tratar aqui, trazer uns argumentos para vocês refletirem, né, sobre esse tempo de eleição que a gente está passando. Eu gostaria de trazer alguns apelos aqui para vocês. Eu também vou trazer um pouquinho do mapa ali do segundo turno, para que a gente possa ter uma ideia de qual é a perspectiva para esse desfecho eleitoral para o nosso país. Gente, antes de fazer a análise, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção no que eu vou dizer. Pessoal, eu sou um homem trans. Eu sou filho de nordestinos. Eu sou filho de mãe solteira. Sou integrante do movimento hip hop. E para mim é inconcebível alguém que se enoja de homossexuais, alguém que prega violência, ter a chance de estar à frente de um país, tá? Para mim, isso é inconcebível. Mas, naturalmente, como a gente está num sistema democrático, todo mundo tem o direito a voto e todo mundo tem o direito de votar em quem quiser, né? Então, isso é a democracia. Eu tive que aceitar algumas coisas que não concordava nos últimos 4 anos. E é óbvio, pessoal, que não é agradável você estar olhando para um contexto político e ver uma eleição tão polarizada. E eu entendo que, assim, não é legal você votar em alguém que rouba o país, né? Independente se essa pessoa é de direita ou de esquerda. Colocou o Brasil como sexta economia mundial, mas criou universidades. Não uma pessoa que rouba e quer fechar com as universidades, né? Uma pessoa que tirou milhões de pessoas da pobreza, tá? Isso é muito diferente de uma pessoa que rouba, mas comemora o CPF cancelado de mais de 700 mil pessoas que morreram com a pandemia. Uma pessoa que inclusive chama a pandemia de gripezinha. Uma pessoa que destrói as terras indígenas. Uma pessoa que financia as milícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, sim, é muito dolorido eu ter que votar em uma pessoa que rouba. Eu prefiro votar em uma pessoa que rouba, que tenha o mínimo de noção humanitária, né? A gente coloque a nossa mãozinha na consciência. É óbvio que não é legal você saber que uma pessoa roubou, você ter uma eleição tão polarizada, né? Nós gostaríamos de ter uma terceira via? Nós gostaríamos. Mas entre uma pessoa que comemora o CPF cancelado de 700 mil pessoas que morreram porque não tinham vacina, que morreu porque a pandemia no Brasil foi tratada como uma gripezinha. Se qualquer político, gente, que tivesse lá, qualquer político tivesse lá, que não fosse o atual mandatário da nossa presidência, iria ter uma atitude mais diferenciada. Até uma pessoa que fosse da direita. E isso, pessoal, ter consciência humanitária é independente se a pessoa é de direita ou de esquerda. Você vê aí pessoas de direita que ainda são progressistas e você vê pessoas de esquerda que são extremamente conservadoras, né? Então, a questão não é ser de direita ou de esquerda. A questão é ter consciência humanitária, gente. Como é que a gente coloca na presidência uma pessoa que trata uma pandemia como uma gripezinha? Uma coisa foi em 2018, né, quando a gente ainda não conhecia muito bem, não conhecia porque não foi pesquisar, né? Porque já tinha vídeos deste mandatário declarando e destilando o seu ódio espalhados pela internet. Só não viu quem não quis. Mas depois de 4 anos de genocídio
porque o outro lado roubou o Brasil. Gente, roubar 700 mil vidas. Qual o valor que tem uma vida, gente? Quantos milhões, quantos bilhões valem uma vida? Tá? Um familiar que você perdeu, um amigo que você perdeu, que poderia ter sido salvo se tivesse vacina. Vocês percebem que isso não é sobre esquerda ou direita? E isso não tem a ver realmente com o lado político, né? Existem pessoas de direita que são progressistas. E existem pessoas de esquerda que são extremamente conservadoras, né? Pessoas de esquerda, inclusive, que se pautam em tradições religiosas, né? Que se a gente fosse colocar isso na ponta do lápis, tradições religiosas estaria mais para a direita do que para a esquerda, né? Como é que eu vou votar em um candidato que se diz cristão, mas que comemora o CPF cancelado de 700 mil pessoas? Como é que eu vou votar em uma pessoa que se diz cristão, mas que acha que tem que bater no filho gay, né, gente? Então, antes de começar a minha análise astrológica, eu gostaria de deixar claro a minha posição e também gostaria de passar essa reflexão para vocês, se caso houver ainda alguém aqui que está com dúvida, tá? Eu prefiro que colocou o Brasil como sexta economia mundial, que esteve 8 anos no poder e trouxe de muito desenvolvimento para o Brasil, né? Se a gente for olhar o Brasil dos anos 80, dos anos 70, a inflação que a gente tinha naquela época, inflação que inclusive está voltando com o atual mandatário, né? Uma pessoa que se diz de Deus, milhões e milhões de população, entrar na fila do osso porque não tem dinheiro para comprar carne, gente, né? A pessoa flexibiliza tanto a questão do agronegócio a ponto das pessoas não conseguirem mais consumir os produtos do agronegócio? Que lógica é essa? Não tem lógica. Tá, pessoal? Então vamos lá para os posicionamentos, porque além do posicionamento político, o canal também é de astrologia. Vamos lá? Então, pessoal, esse aqui é o mapa do segundo turno. Como vocês podem ver ali, dia 30 de outubro de 2022, às 8 horas da manhã, quando começam as votações, a gente pode ver ali diversos posicionamentos no signo de Escorpião. A gente pode ver também que o Saturno, ele para de retrogradar no dia 28, então para o dia 30, que vai ser o dia do segundo turno, o Saturno já vai estar com movimento direto. Isso significa realmente resolução, conclusão, né? Ainda mais que Saturno fala dos grandes poderes, né? Das grandes personalidades envolvidas no poder, tá? Ele estando direto mostra aí resolução, tá? Esse Saturno, ele vai estar tensionando, né? O planeta Urano, que vai estar em Touro. Urano que fala sobre mudanças de rumo, mudanças, né? Então a gente vê aqui Saturno trazendo conclusão para uma situação e Urano trazendo uma mudança. Então, pessoal, a probabilidade de haver uma mudança no contexto político, ela é muito maior, tá? Quem tem mais chance é o candidato que não está atualmente na presidência, tá? Inclusive, o candidato que está atualmente na presidência, ele está com o Sol muito perto aqui do asteroide Quiron. Quiron, ele fala de feridas, Quiron fala de traumas, tá? E Quiron, junto ali perto do Sol do atual mandatário da presidência, indica que a reputação dele pode ser frustrada, que coisas vão ser reveladas a respeito dessa pessoa que vão ferir a aparência, a identidade dele, vão ferir o sol, né? Vão ferir o brilho dele. Então existem certas coisas que podem vir à tona durante esse período de campanha política, inclusive até no próprio dia da eleição, que pode ferir muito a reputação do atual mandatário, tá? Olhando também para o Plutão, né? O Plutão encerra o seu movimento retrógrado
no dia 8/10, tá? Ainda essa semana, o Plutão vai encerrar o seu movimento retrógrado, tá? Ele vai começar ali colocar os pingos nos is antes de entrar em Aquário. Plutão entrando em Aquário, ele fica no signo de Aquário até 2043, tá? Então, com certeza, o que vai acontecer nessas eleições vai definir o futuro do Brasil, porque aqui Plutão ele está revendo as últimas coisas que precisam ser alteradas, que precisam ser destruídas e transformadas antes dele iniciar a sua passagem por Aquário. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre a entrada de Plutão em Aquário. O vídeo está completo, está muito legal. Se você quer entender mais sobre como esse posicionamento vai mexer com o mundo, assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas para resumir, Aquário é o signo da liberdade, é o signo da mudança, é um signo da tecnologia. Plutão se preparando para entrar em Aquário também indica uma grande transformação no poder. Até porque Capricórnio é o signo do grande poder, junto com o planeta Saturno, né, que é o seu planeta de regência, e Plutão também fala de grandes poderes, inclusive bancários, banqueiros, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muito poder porque têm muito dinheiro, tá? Então, questões associadas a essas pessoas também vão ser definidoras do que a gente vai ver acontecer no dia 30. Pessoal, historicamente, né, no nosso país a gente já sabe que os candidatos que terminam o primeiro turno em primeiro lugar são reeleitos no segundo turno. E o mapa que a gente vê aqui diversos posicionamentos no signo de Escorpião, que no caso é o signo solar do candidato, o candidato aí que começa com L, né? Ele é do signo de Escorpião. E você vê ali o Sol junto com Vênus, com Mercúrio, o nó do Sul, fazendo ali uma conjunção com o Sol dele. Sem dúvida, o mapa do segundo turno favorece mais ainda este candidato que começa com L do que o céu do primeiro turno. Tendo em vista que o céu do primeiro turno já favorecia esse candidato, aqui a gente tem a confirmação, tá? A gente tem uma reiteração do cosmos. Realmente a tendência, de novo, é maior ainda que seja eleito o candidato que começa com L. Primeiro, no primeiro turno, né, pessoal, quem estava aqui em Escorpião, o nó do Sul, tá? Então, o nó do Sul, ele fala de ancestral, é aquilo que acontece no passado, né? É o passado voltando, é a gente utilizando as nossas experiências ancestrais para alcançar o norte. Então, esse é o nó do Sul. Quando a gente trata de nó do Sul em astrologia política, a gente fala de aquilo que é do passado voltar, tá? E como a gente tem ali o Sol do candidato que começa com L junto com esse nó do Sul, esse era o grande aspecto que mostrava que de fato ele seria eleito, tá? Mas agora para o segundo turno, além do nó do Sul e além do Sol, a gente vai ter Vênus, que é a significadora do poder. Vênus é o planeta do poder junto com Plutão, tá? E no caso, Vênus está em Escorpião, Escorpião que é regido por Plutão. Então, veja que o dispositor dessa Vênus é Plutão, ou seja, a Vênus está muito poderosa. A Vênus que é o planeta do poder em um signo de poder regido por um planeta de poder, né? Algo que retorna. No caso, o signo solar do candidato, né? Que começa com L, aqui também Escorpião, tá? Então fica bem claro que os planetas estão dizendo aqui, muito provavelmente, aí o candidato que começa com L vai se eleger, vai voltar à presidência, não vai ser um mandato fácil, tá, pessoal? E apesar de, para nós que somos progressistas e temos um mínimo de consciência humanitária, isso ser uma boa notícia, tá, pessoal? Tenham em mente que a reação
daquelas pessoas que permanecem na ilusão de massa, tá? As pessoas que permanecem na ilusão religiosa da coisa, vai ser bem agressiva, tá? Aqui a gente tem Netuno e Júpiter que representam essas pessoas presas a ilusões, sejam elas religiosas, sejam elas por conta de notícias falsas, né? Lembrando, pessoal, que Telegram não é um meio de notícia confiável. Gente, se a Globo, que é uma empresa que está há anos na TV brasileira, não é confiável, vocês imaginam se um canal de Telegram é confiável, né, gente? Se a Globo já mente, vocês imaginam as mentiras que rolam nesses programas de Telegram, tá, pessoal? Então, não adianta falar do mal lavado se você tá sujo, né, pessoal? Então, pessoas que ainda estão abertas ali para uma mudança de ideia, prestem atenção ali em como vocês estão se informando, tá? Para vocês não ficarem presos a informações enganosas, a informações falsas, tá, pessoal? E aqui a gente vê essa quadratura, né, de Marte. Então ali é um choque, né? Um choque que pega aí essa galera aqui que tá na energia negativa de peixes, e esse choque pode incitar a natureza marciana. Isso significa o quê? Pessoas que vão estar frustradas com o resultado da eleição, pessoas que vão estar iludidas com o seu candidato, recebendo um choque e podendo reagir de forma agressiva. E aqui Marte em Gêmeos, agressividade verbal. Tá, gente? Então não vai ser fácil, vai ter muita gente que não vai lidar bem com o resultado das eleições, vai ter gente falando muita merda nas redes sociais, muita besteira, muitos ataques verbais. Pessoal, toma cuidado, tá? Porque essas pessoas, além delas agredirem verbalmente, elas também podem agredir fisicamente, como a gente está vendo, gente. Um eleitor desse candidato que começa com B quebrando uma urna eletrônica a pauladas. Gente, isso é a favor da democracia? Para as pessoas que querem se preservar, toma cuidado. Evita sair na rua, evita se expor no dia da eleição, tá? Evita ali usar aquela cor que você já sabe, que o pessoal ali do candidato B, né, do candidato da Arminha, não gosta muito da cor vermelha, né? De repente você trabalha numa empresa que usa vermelho, não tem jeito, mas às vezes se você puder evitar, é ideal. Gente, é claro que o certo seria todo mundo usar a roupa que mais lhe cabe, né? Quem quer usar o vermelho, usa o vermelho. Quem quer usar a camisa da seleção, usa da seleção, e cada um usa o que quer, né? Mas infelizmente a gente está vivendo em tempos de barbárie, tá? E você usar uma cor de roupa, às vezes pode significar que você vai ser agredido. Gente, então toma muito cuidado com esse povo radical, tá bom? Então vamos se preservar. Gente, cuidado com a fake news. Telegram não é meio de comunicação confiável. É aquilo que eu falei. Se a Globo, que está há anos na TV brasileira, não é confiável, vocês imaginem o canal de Telegram que começou antes de ontem. Vocês vão achar que isso é confiável, gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão votar com consciência.